Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente tem um encontro para falar sobre pedagogia, o olhar pedagógico na aquisição da leitura e da escrita. Nossa convidada é a Fabiana Bechara. Oi, Roberta. Dois minutinhos para as pessoas irem chegando, para a Fabiana entrando. Espero que vocês estejam gostando dessas propostas que a gente está trazendo. No mês de abril e no mês de maio, a gente falou muito sobre linguagem. E aí no mês de junho e julho, nós estamos falando um pouco mais sobre aprendizagem. Então a doutora Rita já falou, né, sobre essa parte médica. A Fabiana entrou. Deixa eu convidá-la enquanto eu converso com vocês. Oi, Célia. Oi, Carla. Oi, Laura. Oi, Ingrid, Natália. Boa noite, sejam bem-vindos. Fabiana está entrando. Luiz. Oi. Oi, já cheguei rapidinho, dedinho nervoso. Isso mesmo, é bom que a gente aproveita mais. Já tem um É, monte de gente aí conhecido. Nossa já vi equipe a está aqui Nath, presente. Tá a Roberta, tá a a Nath, que Laura. estão aí. Tá a Célia. Tem aluno de Bom, né? fono. Minhas alunas lá do fundão já estão aí também. E É aí, bom que a assim, eu gente se tava. sente querida, né? Pouquinho É assim, verdade. encontrar todo mundo, mesmo que seja virtualmente. Isso aí. Eu estava até começando, né, Fabi, a falar que assim, no mês de abril a gente tirou para falar mais de linguagem, né? Abril e maio, e agora junho e julho a gente está falando um pouco mais de aprendizagem. Então, que aí a doutora Rita veio, né? Trouxe esse aspecto mais anatômico, mais médico, da respiração, dessa interferência da respiração oral na aprendizagem. Regina Coelho, a fonoaudióloga também, né, nossa querida mestre, falou também sobre todas essas percepções, percepção visual, orientou muitos jogos, muitas brincadeiras. Enfim, agora você vai falar um pouquinho dessa parte pedagógica, depois a gente vai ter também falando sobre PAC, né, processamento auditivo central. Então, a gente está procurando trazer profissionais para o momento de troca, né? Para a gente poder trocar, conversar, compartilhar. E sempre agradecendo a todos os participantes, podendo agradecer a vocês, né? Nossos convidados, você que é a nossa parceira lá do A gente tá estímulo. junto. Exato. Então, para quem não me conhece, eu sou Bárbara Ottoni, Bárbara Vale Ottoni, fonoaudióloga psicomotricista. Sou uma das diretoras aqui do Estímulo, né, junto com a Célia, que está aqui presente também. E a gente tem uma equipe de trabalho, o Estímulo é uma clínica de desenvolvimento psicomotor, né, infantil. Temos todas as áreas, aqui no Instagram vocês vão poder conhecer, né, um pouco mais, para a gente não perder tempo de live falando sobre isso. A gente vai manter o mesmo esquema de quem quiser ir perguntando, vai perguntando por aqui né, pelos comentários. E se for dentro do que a Fabi esteja falando, a gente vai introduzindo as perguntas, se não, a gente deixa para o final. E se não der tempo, a gente também pode responder depois por direct, que é uma coisa que a gente já vem, Uhum. né, habitualmente fazendo. E no final também a gente dá a nossa agenda. Oi, Marcelo. A gente dá a nossa agenda para vocês, que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Então, Fabiana Bechara, vou apresentar a Fabi, né? Pedagoga, psicóloga, mestre em educação, tá lá com a gente também, tá em tantos outros lugares, né, Fabi? A Fabi dá aula Mesmo também, tempo.
ao mesmo tempo, desde a professora de educação infantil, do ensino fundamental, mas também da aula em universidade. E professora autora, né, da revista Nova Escola, que a Fabiana gosta muito de escrever. E isso é muito bom, né? A gente precisa escrever, ter essa autonomia, essa produção. E... A gente não pode Falhou, né? esquecer do meu título mais querido, que é Mãe de Três. Mãe de três. Que inclusive uma tá aí, ó, que eu já vi. A Lulu tá aí te assistindo. Minha fã número 1, minha assistente, ela que fica me falando, mãe, tá travando, mãe, não tá funcionando, a conexão não tá boa. Outro dia até Então, ajudou, né, nas imagens, vai ajudando em tudo, na né? Eles postagem. participam. Isso. E aí hoje a gente vai falar do olhar pedagógico na aquisição da leitura e da escrita, né? Fabi tá terminando psicopedagogia também, né? Que acabou que eu não falei sobre isso. Mas, enfim, seja muito bem-vinda, todos, boa noite para todos. Que seja um encontro bem produtivo para todos nós. Fabi, você está falhando? Vai, voltou. Porque você sumiu para mim. Foi, Eu? Você tava procurando a conexão. Vamos ver se hoje dá sorte, né? Porque ontem a Lori não conseguiu fazer a live dela, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Não, vamos sim. Se a gente for sumindo, a gente vai, a gente volta. Eu ando pela casa para a gente tentar ver onde fica melhor, né? Mas a ideia é um pouquinho essa, né, Bárbara? Como você falou, a gente está falando aí sobre aprendizagem. E aí hoje trazer um pouquinho dessa questão que é... Eu acho que ela vai ter que passear pela casa, né? Tá falhando para vocês? Escreve aí para mim, por favor. Para mim. Fabi, você falhou. Não, você falhou. Falei de novo? Eu comecei, eu vi que entrou uma bolinha, eu falei, opa, eu acho que não tá funcionando bem. Quando começa a entrar a bolinha, é porque tá travando. Será que você tá no Wi-Fi, Fabi? Acho que agora tá o meu filho. Tá falhando. Tá cortando, tá igual um robô, assim, cortando. Acredito que para elas também esteja assim, né? Ó. E a palavra tem força. Você falou que você ia andar pela casa. Andei pela casa toda. Já cheguei em outro canto. Agora eu tô pertinho do roteador. Melhorou. Vamos ver se agora fica melhor ainda. Aí tô com um pequeno aqui na frente. Eu mudei também de cômodo porque o vento acho piora, que aqui fica melhor. Eu acho que aqui fica melhor. Então, quando você começou a falar de aprendizagem, aí melhor até voltar tudo e começar de novo. Vou começar tudo de novo. Então, você falou aí que esse mês seria um mês para a gente falar da questão de aprendizagem, né? Que é um tema extremamente vasto, né? E que é um tema que eu amo como pedagoga e como psicóloga, né? Assim, uma temática que me atrai muito. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem sempre alguns pontos de atenção, né? A gente está falando muito do desenvolvimento infantil também, né? Olhando essa aprendizagem dentro desse contexto de desenvolvimento infantil. E aí a gente tem alguns marcos que chamam muito a nossa atenção. Então a gente sempre fala de quando a criança aprende a falar, né? De quando aprende a andar, né? Desses grandes marcos, quando desfraldou, que é um marco assim que tem um simbolismo tão importante no desenvolvimento infantil, e quando aprende a ler e escrever, né? Então, falar desse processo, né, dessa aquisição da leitura e da escrita, é sempre um ponto de muita atenção, né? Esse é um aprendizado que sempre chama muita atenção, que a gente sempre tem que se preocupar de alguma forma, né? E aí a gente falou, vamos falar sobre isso, né, Bárbara? É um tema tão interessante. Vamos falar sobre esse aprendizado, que ao contrário desses outros, né, não diria o contrário, mas diferente desses outros marcos, como o aprender a falar, aprender a andar, a aquisição da leitura, né, e da escrita, ela não é tão natural assim,
né? Não é algo que parece que já está no nosso DNA para que isso aconteça. Por mais que todos precisem de estimulação, por mais que todos eles, né, demandem uma atenção especial, a gente sabe que a aquisição da leitura e da escrita é algo que não é tão natural assim, né? Salvo, né, desenvolvimentos atípicos, todos os outros acontecem, né? Todas as sociedades, todos os seres humanos aprendem a falar, né? Aprendem a andar, salvo, né, desenvolvimentos atípicos, lesões, essas questões. Mas aprender a ler e escrever não é bem assim, né? Tem um quê aí de cultural, tem um quê do desenvolvimento da própria sociedade, né? Então, aí a gente fica naquela, bom, então precisa de um olhar que é um pouco mais especializado, né? Quando a gente fala de leitura e escrita, dessa aquisição, esse olhar pedagógico se faz necessário, né? Esse olhar, considerando aí esse pedagógico, eu sempre gosto de retomar a origem, né, da palavra, da pedagogia, lá do pedagogo, daquela história de que o pedagogo é aquele que levava até o conhecimento, né, que guiava, que orientava até esse saber, essa sabedoria, onde o local da sabedoria. Então, esse olhar pedagógico é justamente esse olhar que vai orientar de uma maneira sistemática, que vai fazer com que essa aquisição, que esse desenvolvimento aconteça. Então, esse olhar pedagógico, né, que a gente está falando hoje, é justamente esse olhar que vai orientar nesse aprendizado que não é tão natural assim, né? Que é mais cultural, que tem um quê aí dessa sociedade tão complexa que a gente vive hoje. Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente fala assim, poxa, então aprender a ler e escrever não é natural, não é da natureza humana aprender a ler e escrever, né? Fica uma coisa tão... no mundo de hoje, ler e escrever parece algo tão natural, que faz parte tanto do nosso dia a dia. A gente vive num ambiente letrado, né? Estar no mundo é estar fazendo inúmeras leituras o tempo todo, né? Que a gente vale a gente se questionar até que ponto, quando a gente diz que não é natural, né? Como é que é isso? Será que é tão complexo assim? Né? Porque eu, como mãe, fico pensando, se alguém me diz que aprender a ler e escrever não é natural, eu vou pensar, meu Deus, é tão complexo. Olha, meu marido está botando até mais luz aqui para melhorar para a gente. Apoio técnico, né? Gente. Apoio técnico. Ó, iluminou, olha como eu fiquei bem mais melhor, iluminada. Bem melhor, gente. Valeu, Luiz. Bárbara te agradeceu, viu? Ele subiu na cadeira aqui, por isso que eu fiquei assim, porque ele subiu na cadeira na minha frente para botar. Gente, isso é ao vivo, tá vendo? Ao vivo e a cores, assim. Agora eu tô até mais colorida, tá vendo? Bom, então essa leitura de mundo, né, que a gente faz o tempo todo, né, ela é natural, sim, né? De certa forma, faz parte da nossa natureza essa necessidade de se comunicar, de fazer essas leituras, e a escrita é uma forma de comunicação também, mas se a gente colocar, né, num contínuo natural de um lado, né, e esse cultural, esse aprendido do outro, o ler e escrever, essa aquisição, essa aprendizagem da leitura e da escrita, ela está muito mais próxima desse cultural, desse aprendido, né, do que esse natural da fala, que a gente aprende a falar. Dos modelos, né? Por que ela está mais próxima desse cultural? Porque quando a gente fala de leitura e escrita, a gente está falando de padrões, né, Bárbara? Né? E aí a Regina falou sobre isso, né? Sobre os signos, sobre os códigos. Sobre as habilidades. Né? A linguagem escrita, e aí a gente falando de leitura e de escrita, ela é uma linguagem muito mais próxima do cultural do que do natural. Tanto é que existem sociedades que não têm escrita, né? E nem por isso deixam de ser evoluídas, e nem por isso deixam de ter todo um repertório cultural e todo um repertório linguístico muito rico, né? Mas não tem uma escrita. Então, a escrita, ela tem uma história, né? E ela faz parte desse processo de desenvolvimento que demanda que outros processos tenham se desenvolvido. Né? E inúmeros outros processos que interferem diretamente no quão natural, né, no sentido de
de naturalizar, de ser cotidiano, de ser prazeroso, de fazer espontâneo, de fazer parte da nossa vida. Né? Todos esses processos vão dar suporte a essa aquisição dessas habilidades, como a doutora Rita comentou, né? A doutora Rita também comentou sobre isso, quando ela falou de aprendizado, ela falou assim, aprendizado, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de desenvolvimento de habilidades. Né? A doutora Rita falou sobre isso, a Regina também falou sobre o quanto a gente está aprendendo o tempo inteiro. Né? E aprender a ler e escrever é assim também o desenvolvimento de habilidades. Aprender a ler e escrever é assim também algo do nosso cotidiano. Então, nesse sentido, tem um quê de natural que a gente, como mãe, não precisa se assustar. Já, então é muito complexo? Não, as crianças vão aprender a ler e escrever, sim, né? Desde que sejam estimulados para isso. E aí entra a questão desse olhar pedagógico, né? Acho que a Regina entrou aí, a gente acabou de falar dela, né? A Regina entrou mas aí também. essa Regina é outra. É outra, Regina? É Regina Coelho, mas a que deu a live é Regina Coelho Machado. A que entrou agora então é Regina outra. Coelho Silva. Devia falar, falei de você, acabei de falar, né? Só a gente falar, aparece. Coincidência. Super coincidência. Então, esse aprendizado dessas inúmeras habilidades, né, que vão de alguma forma contribuir para o aprendizado da leitura e escrita, ele precisa estar no cotidiano da gente, né? E aí a gente fala tanto, quando a gente fala de pedagogia, desse ambiente alfabetizador, né, Bárbara? E a gente fala isso na escola o tempo inteiro, toda professora alfabetizadora comenta sobre isso, que é um ambiente que ofereça, né, os estímulos necessários para que esse desenvolvimento, para que esse aprendizado dessas habilidades aconteça. Né? E aconteça suportado por desenvolvimento de outros processos. Que processos são esses? Né? Para a gente falar de leitura e escrita, a gente tem que falar de linguagem, né? A gente tem que falar de desenvolvimento psicomotor, né? Não tem como a gente não considerar isso. A gente tem que falar de todo um desenvolvimento também socioemocional, porque isso está relacionado, né, a essa aquisição de leitura e escrita. E tudo isso precisa acontecer com muito prazer. E aí esse ambiente alfabetizador ele vai ser essencial para que esse aprendizado aconteça. E aí, que ambiente alfabetizador é esse? Aí, vamos lá, né? A gente está falando de aprendizagem, a gente já falou da aprendizagem, né, como desenvolvimento de habilidade, já falou de aprendizagem como um processo que acontece no nosso cotidiano. Mas é importante, assim, eu sempre gosto de lembrar de Piaget, né, quando ele diz que a aprendizagem é adaptação, né? Aprender é adaptar-se. Uhum. Então, se aprender é me adaptar, se eu preciso aprender a ler e escrever, esse ambiente alfabetizador precisa ser aquele que me desafie de tal forma que, para que eu possa me adaptar a esse ambiente, eu preciso ler e escrever. Quando a gente fala de um ambiente alfabetizador, e aí as mães às vezes escutam muito isso na escola, né? Na educação infantil, no primeiro ano, você tem que estimular, você tem que ter um ambiente alfabetizador. O que é isso? Né? É um ambiente que traga a necessidade da gente ler e escrever. Né? Eu preciso ter essa necessidade. Eu preciso ter esse desejo. E aí a psicóloga fala mais alto, né, Bárbara? De que sem desejo não há movimento, né? Sem desejo a gente não tem por que aprender, né? Então eu preciso precisar aprender a ler e escrever. Eu preciso desejar aprender a ler e escrever. E aí... Isso é tão interessante. Desculpa, Fabi. Fala, não, pode falar. Isso é tão interessante, porque às vezes até na própria clínica a gente recebe crianças e a família reclama que a criança não gosta de ler, que não tem interesse de ler, e aí quando a gente pergunta, mas vocês dão esse modelo? É uma família linguística, né? É uma família que lê? Vocês têm livros? Aí não tem. Não, eu não gosto muito de ler também.
né? Isso é importante você Isso também, é é o que você está importante. falando. O ambiente alfabetizador, porque nós também somos modelos para tudo, não só Para para fala, tudo, mas para para aprendizagem tudo. também. Né? E é importante que você tenha essa necessidade, né? Voltando lá, né, aquela ideia de que a aprendizagem é se adaptar, né? Eu preciso ter uma necessidade de me adaptar a esse meio para que eu queira aprender alguma coisa ou para que eu aprenda alguma coisa. Então, esse meio precisa oferecer para mim desafios, né? Precisa me oferecer situações das quais eu vou ter que dar conta. E que para dar conta eu vou precisar ler e escrever. Senão não tem porquê. Senão não tem necessidade. Né? Já que essa habilidade de ler e escrever, ela é tão cultural, eu preciso ter um porquê, precisa ter uma função para mim. Né? E aí a gente encontra também na clínica, né, Bárbara, crianças que muitas vezes não querem aprender a ler e escrever. Né? Não querem porque percebem que Resistem, né? ali existe uma outra responsabilidade, existe um crescer, existe um amadurecer, né? Porque adquirir a habilidade de leitura e escrita, ela tem uma importância na construção do sujeito e do cidadão. Né? Ela é tão cultural, ela carrega, é uma habilidade, é um aprendizado que carrega tantas questões culturais que tem esse papel. A criança sabe que a partir do momento que ela aprendeu a ler e escrever, ela entrou num outro mundo. É um mundo letrado, é um mundo que traz inúmeros desafios e que traz inúmeras responsabilidades. Né? Eu brinco que é aquela história do Homem-Aranha, né? Com muitos poderes, você também ganha muitas responsabilidades, né? Que o tio do Homem-Aranha fala para ele, né? Para o Peter Parker. É isso aí. A habilidade de ler e escrever traz para a gente um poder, né? De estar inserido num outro mundo, né? E de exercer essa minha função desse mundo de uma outra forma, que às vezes eu resisto sim, porque eu não quero crescer, porque eu quero continuar sendo o bebezinho da casa, e a gente conhece, né, vários exemplos assim, né? E porque é difícil, não é fácil, né? Não é um aprendizado tão simples, porque é um aprendizado, como a gente falou, né, como eu falei aí antes, que demanda outros aprendizados, demanda outras condições que muitas vezes o meu corpo ainda não está pronto. Né? Muitas vezes eu não tenho habilidades anteriores. E aí vem uma pergunta que as pessoas sempre costumam fazer, né? Tá bom, então, que condições são essas e qual é o momento de aprender a ler e escrever? Né? A gente sempre escuta isso, né? Ah, será que uma criança pode ser alfabetizada com 4 anos de idade? Né? Não são perguntas que a gente sempre costuma ouvir. E olhando esse contexto, né, com tudo isso aí que eu estou compartilhando com vocês, essas ideias, né, esse pensamento, se eu preciso de tantos outros processos, existe sim uma idade possível para essa aquisição dessa leitura e da escrita. Porque existem pré-requisitos. Né? Eu preciso estar cognitivamente maduro para isso. Né? Eu preciso estar psicomotoramente falando, preparado para conseguir segurar no lápis com uma lateralidade definida, com a precisão necessária, né? Com a coordenação motora necessária. Eu preciso ter orientação espacial. Né? Até para eu saber que é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda em outras culturas. Né? Se é de cima para baixo, de baixo para cima. Né? Me orientar nesse espaço de escrita, né? Conseguir decodificar aquele monte de letra, porque na verdade é um código, né? Tudo isso demanda desenvolvimentos anteriores. Daí a importância da educação infantil, né, Fabi? Pois é, a educação infantil ela tem um papel essencial nesse processo. Né? E aí é um processo, né? Não é uma aquisição de um aprendizado da noite para o dia. É algo que é gradativo, que tem um ritmo e que tem vários pré-requisitos que são necessários. Né? Eu falei aqui de vários pré-requisitos psicomotores, né? Desse corpinho que precisa estar pronto, mas em termos de linguagem, aí você pode falar melhor do que eu, e aí a Regina comentou nas outras lives, em termos de linguagem,
quantos pré-requisitos são necessários, né? Eu preciso ter toda uma consciência fonológica, né? Eu preciso ter toda uma questão de percepção, que a Célia, né, conversou em outra live aí também, para que eu possa reconhecer a diferença, por exemplo, do A e do V. Ah, mas um é assim, o outro é assim, um tem um tracinho no meio, o outro não tem. Isso é percepção, conseguir discriminar esses elementos, todos esses códigos, né? Conseguir reconhecer uma lógica, porque é um padrão lógico, né? A escrita, a leitura, a língua escrita, ela é um padrão, né? que tem regras claras de estrutura, né? Compreender isso demanda um amadurecimento cognitivo também, né? Então, eu não vou aprender a ler e escrever assim. Eu vou aprender a ler e escrever de acordo com todo um processo, de toda uma caminhada que começou lá atrás, né? E aí, se a gente quiser ampliar esse conceito de leitura para uma leitura de mundo, né? Como Paulo Freire, né? Que a gente lê o mundo, a gente está o tempo todo exercitando essa leitura de mundo. Eu comecei a fazer isso quando eu nasci, quando eu comecei a perceber o mundo, né? Quando eu comecei a entender, a ler que aquilo, né? E aí dar nome às coisas, quando a minha linguagem começou a se desenvolver, ali eu já estava começando a exercitar essa leitura. Então, se eu tenho alguma dificuldade nesses outros processos psíquicos, nessas outras funções, eu vou ter dificuldade. Até que a leitura normalmente vem antes da escrita, né? Isso. Porque é uma leitura de mundo. Todo, dos né? Então, e se eu tenho dificuldade nisso, né, Bárbara? Se essa minha linguagem não está bem desenvolvida, se esse meu processo, né, de desenvolvimento em termos de consciência fonológica, de entender que uma letrinha tem um som, né, está relacionada a um fonema, né, de eu conseguir ter essa percepção auditiva dessas diferenças sonoras, como que eu vou ler? Né? Então, é necessário um desenvolvimento anterior em termos de linguagem, em termos de psicomotricidade, de coordenação motora, de corpo, e aí não é só mão para escrita, né? É o corpo inteiro, é o estar nesse espaço, estar nesse ambiente, né? Porque ler e escrever tem a ver com espaço, né? Eu escrevo numa sequência, né? Com um espaçamento. E aí, como você falou da educação infantil, a educação infantil é essencial para esse processo. É lógico que a gente não quer reduzir a educação infantil, né, a preparação para a aquisição da leitura e da escrita. Pelo contrário, a educação infantil tem toda uma função no desenvolvimento infantil que vai muito além da aquisição da leitura e da escrita, né? Mas ela é primordial, porque todos esses outros desenvolvimentos... A escrita vai ser a consequência de todas essas habilidades e competências que ela vai estar desenvolvendo até lá no infantil. E existe uma outra condição que também é muito importante para a aquisição desse processo de leitura e escrita, né, Bárbara? Que é o reconhecimento, que é a construção do próprio sujeito, né? É o reconhecimento do outro. Ler e escrever passa também por esse processo relacional. Eu leio o que alguém escreveu, né? Alguém escreveu para se comunicar, para passar alguma mensagem, né? Eu escrevo para que alguém leia. E a criança, né? Para ter um sentido, e mesmo que eu leia, que eu escreva para mim mesma, né? Num outro momento, mas tem uma função para que alguém leia, né? E isso é muito interessante, porque as crianças começam brincando nesse processo de leitura e escrita, muitas vezes escrevendo, né? Aquele monte de coisa que a gente não sabe o que eles estão escrevendo. Eles fazem um rabisco, né? Assim, o que você escreveu aí? Aí eles falam, eu escrevi, mamãe foi ao mercado e comprou morango para mim. Aí tem aquele monte de coisa, né? E aí a gente começa a falar para eles assim, que legal, você escreveu. Aí chega um determinado momento que a gente fala assim, olha, mas você escreve para alguém ler. E a gente escreve porque é uma convenção. A gente escreve usando letras,
né? E aí tem a sacada da escrita, de que eu escrevo para o outro. Eu não escrevo para mim, porque escrever para mim eu escrevo de qualquer jeito, é um desenho, né? Qual é a diferença do desenho para a escrita? Né? Que o desenho é o desenho do meu jeito, da minha forma, mas até mesmo o desenho eu começo a criar padrões e símbolos para que o outro possa entender. E aí na escrita eu uso as letras, né? E assim eu vou desenvolvendo essa habilidade que passa também por esse reconhecimento do outro. E aí eu preciso também estar amadurecido o suficiente para saber que eu sou um sujeito com os meus desejos, com as minhas vontades, com as minhas preferências, e existe um outro, e um outros, que é uma sociedade que tem um padrão. E eu preciso aprender a usar esse padrão, que é o alfabeto. Né? E dominar esse alfabeto de alguma forma. Né? Então, a gente fala aí de pré-requisitos, de pré-condições, que são da ordem da linguagem, que são da ordem do cognitivo, que são da ordem do motor, da ordem do corpo, né? E que são da ordem do psíquico, do eu, né? Dessa minha construção de identidade. E aí, essa aquisição de leitura e escrita, ela tem muito de humanidade, né? De ser humano. Tanto é que quando a gente fala dessa questão de analfabetismo, e aí dentro de educação, e vários estudos de educação, a gente fala muito dessa questão do sujeito, do cidadão, né? Quem não sabe ler e escrever tem a sua atuação no mundo limitada. Né? E aí por isso a gente se preocupa tanto com esse momento dos nossos filhos, né? De serem alfabetizados. Angustia, né? Porque a gente quer que eles cresçam, a gente quer que eles se constituam enquanto sujeitos, a gente quer que seja um cidadão que faça parte desse mundo letrado, né? E aí começam as dúvidas. Mas como que eu posso ajudar? Né? Será que é só a escola que pode fazer isso? E aí esse olhar pedagógico é bem interessante, porque esse olhar pedagógico ele vai para além do olhar escolar, né, Bárbara? Que é a nossa ideia aqui, né, quando a gente conversou sobre esse tema. Né? A escola ela tem uma função essencial nesse processo, né, nessa aquisição da leitura e da escrita, porque ela vai ter esse olhar pedagógico daquele que guia, daquele que orienta, daquele que tem todo um arcabouço teórico e técnico, né, para dar conta desse aprendizado, que não é um aprendizado tão natural, quanto a gente falou lá no começo, que demanda a aquisição de inúmeras habilidades, inúmeras competências, e que demanda o exercício de um padrão que é social. Chega uma hora que a gente não tem como dar uma explicação para a criança que ela não vai descobrir sozinha de por que é CH e não é X. Né? Chega uma hora que é porque é. Né? Por mais que a gente venha com um processo, né, de adaptação, um processo todo construtivista desse aprendizado da leitura e da escrita, chega um momento que não é mais uma descoberta simples, é uma aceitação. Que o próprio nome já diz, né? Regras gramaticais. Regras né? gramaticais, regras ortográficas. Né? E fora as inúmeras exceções que o nosso português tem, né? Que tem a regra e tem a exceção da regra, né? Para complicar mais ainda esse processo. Então, é um processo que demanda, sim, uma orientação, é um processo que demanda todo um cuidado, e esse olhar pedagógico é extremamente importante, mas sempre lembrando que não vai existir um método milagroso, né? Um único método, uma única técnica que vai dar conta desse aprendizado da leitura e da escrita. Existem inúmeros métodos, inúmeras formas, né? E cada criança, né, já que a gente falou que tem tantos pré-requisitos, cada criança vai ter o seu jeito, vamos dizer assim. Um método que vai fazer mais sentido para ela. E é muito importante, então, nesse momento... Não é receita de bolo, né, Fabi? O que dá certo não para é. um pode não dar para outro, né? Não dá para outro. Inclusive dentro da mesma casa, né? Irmãos, a gente vê que... Eu que eu digo, aqui em casa, que são três completamente diferentes, né? Então, e isso é importante, a gente ter esse olhar cuidadoso, né? E sensível a essas peculiaridades. É lógico
que na escola não vai dar para ter um método individual para cada um. Você vai ter um método que vai estar de acordo com a filosofia da escola, mas que vai ser sim, cada criança vai ter o seu jeitinho de navegar naquele método. Uns mais rápidos, outros mais lentos, uns demandando um cuidado mais especial com um aspecto mais linguístico, outros demandando um cuidado mais especial com uma questão mais motora na escrita, né? E aí vai ser de acordo com o desenvolvimento de cada um. O importante é que... Fala. Não, me lembrou um comentário que a Alessandra fez ainda agora. A Alessandra é mãe da Cecília, e quando você estava falando que a leitura vem natural, ela escreveu, né? Na verdade, esse estímulo vindo dos pais que praticam a leitura incentiva a criança naturalmente. Incentiva a criança naturalmente, mas tem criança que você precisa dar um empurrãozinho, que mesmo vendo papai e mamãe lendo, às vezes não vai naturalmente, né? Que a gente acaba precisando intervir, estimular de várias formas para a coisa fluir, né? E aí, nessa fala, né, o quanto é importante esse ambiente que estimule, né? O quanto é importante esse espaço, que existam pais leitores, que existam materiais disponíveis e que desafiem, né? Ou que aguçem a curiosidade dessa criança de estar lendo, né? De adentrar nesse mundo letrado, de adquirir essa habilidade de alguma forma. Poxa, mas eu não gosto de ler, então meu filho nunca vai ler. Não é receita de bolo, né? Gosto por leitura não é genético, né? Não é uma característica biológica. É algo que a gente aprende, é hábito, é algo construído, né, Bárbara? Então, gostar de ler e ter interesse por leitura é algo que é estimulado. Então, um pai que lê, uma mãe que lê, uma criança que manuseia livros, né, que acompanha numa receita de bolo, que vê um videozinho, uma musiquinha que tem a legenda. Né, porque não é só a leitura do livro, né? Porque a gente também fica muito agarrada ao livro. A leitura começa muitas vezes com uma leitura de rótulos, né? As crianças fazem essas leituras, que é a leitura de mundo que a gente estava falando, dessa leitura mais ampla. Né? E Célia até está escrevendo isso aí. Apresentar os livros mesmo antes da criança conhecer a letra. A gente já fez até live sobre isso, né? E a gente já falou, acho que em abril a gente falou sobre Dia do Livro. Leitura, né? A gente falou um pouco sobre isso, porque mesmo lendo figuras, eu já estou exercitando esse processo de leitura. Eu estou amadurecendo todo o meu desenvolvimento em termos de percepção, que é essencial para eu poder ler e escrever. Né? Então, conviver nesse ambiente letrado é pré-condição para que essa habilidade se desenvolva o mais naturalmente possível, o mais espontaneamente possível. Se a gente oferecer essas pré-condições, né, esse processo ele vai ser mais espontâneo, mais prazeroso, menos, vamos dizer assim, torturante, porque às vezes a alfabetização pode ser uma tortura para a criança. Né? Se ela não tem essas pré-condições, se ela ainda não adquiriu essas habilidades anteriores, é muito difícil. É algo que não faz sentido. Né? Se ela não tem desejo de aprender, aí mesmo que o processo não flui. Né? E às vezes até ela tem o desejo, mas se depara com uma dificuldade. Essa é uma outra questão. Às vezes a criança quer muito, e às vezes é novinha, a gente vê isso em crianças novinhas, às vezes, né? Tem 3 aninhos, que é muito... Porque às vezes tem um irmão, uma irmã que já está aprendendo a ler e escrever, e aí vê a família toda contente, né? Como aquilo, porque é um marco, como a gente falou no começo, né? Tanto é que a gente tem aí, historicamente, as festas do livro, festas de alfabetização, né? Do quanto isso é importante na vida do ser humano. E aí a criança, às vezes, pequenininha, já quer aprender a ler e escrever. Mas aí ela não consegue. E aí se frustra com aquilo. Né? Então é importante que a gente entenda que existem etapas, que é um processo. E é um processo gradativo, que começa com esse manusear do livro, com a leitura de imagem, com o exercício do corpo, né? Ela precisa ter essa vivência de mundo, que a Célia falou aí, né? Ela precisa ter essa vivência, porque... E aí ela vai convivendo com esse ambiente letrado, ela começa a fazer essa leitura. Às vezes a leitura começa
sem mesmo a criança ter a noção de todas as letras do alfabeto. Porque a gente faz aquela leitura fotográfica, aquela criança da educação infantil que a professora levanta o telhadinho, né? Aí é o telhadinho do nome dele, né? Aí o povo briga comigo, o nome do meu filho é Luiz Eduardo, e o pessoal fala, coitado, ele vai demorar a beça para ler Luiz Eduardo. Demora nada, o menino já está lá. E onde ele lê Luiz Eduardo, onde ele vê Luiz Eduardo, ele fala, Luiz Eduardo. Ele não conhece todas as letras, até porque o nome é enorme. Uhum. Ele não conhece Mas aí todas as letras. identifica, né? Mas ele já identifica. É a leitura da imagem, daquela combinação de formas, né? A gente começa a ler nessa percepção, né? Então, a gente pode ir estimulando essa leitura. E mesmo aquela criança pequena que quer começar a ler, você pode ir lendo, vai lendo com ela palavras que ela conhece, rótulos que ela conhece, né? Eu lembro da minha filha do meio, uma vez a gente passou pela pizzaria, aí tinha um letreiro da pizzaria. Né? Não vou fazer propaganda, não. Vou dizer, tá, e tá lá o nome da pizzaria. Sei lá, um nome qualquer. Qualquer. Aí ela parou, olhou, aí apontou e olhou assim, pizzaria! Aí ela leu pizzaria. Eu falei, filha, pizzaria. Aí a minha filha mais velha, mãe, mas não tá escrito pizzaria ali. Mas para ela tá. Esse é o momento dela de leitura de mundo. Que é ótimo, porque já está entendendo que letra tem nome, que tinha letra, escrever, e né? que estava escrito. E que se aquilo ali era uma pizzaria, ali devia estar escrito pizzaria. Né? Então é assim que a gente começa esse processo de leitura, lendo o mundo. Né? E quanto mais eu vivencio, e aí voltando lá àquela questão da educação infantil, né, do quanto é rico essas vivências, quanto mais rico é o meu mundo, quanto mais estimulador é o meu ambiente, independente de ter letras ou não, ele já está favorecendo o meu processo de aquisição de leitura. Né? E aí é extremamente importante esse estímulos, brinquedos variados, né? Livros, receitas, histórias em quadrinho, inúmeras formas, reportagem, revista, jornal, inúmeras formas textuais também são interessantes, músicas. Como a música é importante no processo de leitura e escrita, né, Bárbara? Sim. Porque a música... Érica colocou aí, olha, que quando permitimos que as crianças brinquem com a leitura, leem do seu jeito, conte a história a partir das imagens dos livros, é um estímulo potente. Érica é educadora também, pedagoga. E como é interessante, às vezes, até aqueles livros sem letras, no início, quando a criança está muito ansiosa com essa coisa da leitura, ou quando está muito resistente, né? Porque às vezes esse processo leva um tempo, é trabalhoso para ela entender, ela tenta juntar aquelas letras e não consegue. Né? É um exercício de percepção e é um exercício cognitivo, né? De codificar, de decodificar, que é trabalhoso, que não é da noite para o dia. Então, muitas vezes, oferecer livros sem letras, para brincar dessa leitura de imagens e dessa contação de história, dessa construção desse raciocínio que é sequencial, é riquíssimo nesse processo. Né? Então, é muito mais importante trabalhar nessas pré-condições em termos de leitura, em termos de cognição, em termos de corpo, do que propriamente todos aqueles exercícios já do final do processo, né, de escrita, né, de coordenação motora, de B com A, BA, B com E, B, né, que tem vários métodos assim. Esses é a ponta do iceberg. Esse é o finalzinho do processo. Né? O segredo e o sucesso está muito mais nesse desenvolvimento dessas outras habilidades que vão dar o suporte para que essa leitura se estabeleça e que para que essa criança consiga dominar esse padrão, essa linguagem outra que é a linguagem escrita. Né? E aí esse exercício é um exercício diário, é um exercício de estímulo, né? E eu brinco muito que nesse ambiente enriquecido, esse ambiente alfabetizador, esse ambiente estimulante, é aquela ideia do sapo, né? A necessidade faz o sapo pular. Né? Então eu preciso criar essa necessidade. Então, crianças que estão nessa fase, né, desenvolvendo, que já estão maduras o suficiente para esse processo,
deixar bilhetinho para elas, para que elas tentem, brincar de caça ao tesouro, onde tem que decifrar algumas coisas. E às vezes não só letras, mas decifrar códigos, às vezes, decifrar desenhos, exercitar esse brincar com essa leitura, né, é extremamente rico. E é de uma validade em termos até emocionais, de que, nossa, eu consigo ler, nossa, eu já consigo fazer isso. Os desafios, eles precisam ser muito pautados, né, Bárbara, naquilo que a criança consegue, né? Eu não posso também dar para uma criança que ainda está numa fase onde ela ainda brinca de escrever fazendo bolinhas, né? Onde ela ainda está numa fase que ela ainda não entendeu esse código, como funciona esse código. Eu não posso querer que ela escreva o nome inteiro dela, o nome e sobrenome, né? Ou que ela já faça uma leitura de uma frase inteira, se ela ainda está numa etapa anterior. Se é uma criança que ainda não reconhece as letras, né? Eu pedi para que ela faça uma leitura, lê para a mamãe, vamos ler, e fica lá forçando aquela leitura. Eu posso estar frustrando. Então, a necessidade faz o sapo pular, mas eu também não posso dar um buraco enorme para o sapo pular, porque ele vai cair no buraco, né? E cair num buraco nesse momento, nesse processo tão delicado, é muito ruim, é muito frustrante. E eu posso estar dando um recado para essa criança de um sentimento de impotência muito grande. Porque a gente fica tão ansioso com esse desenvolvimento, com esse aprendizado, que a criança percebe isso, né? É igual aquele negócio do 1 aninho, né? Que a gente fica treinando a criança, 1 aninho, que no aniversário de 1 ano a criança tem que estar andando, no aniversário de 1 ano a criança tem que estar andando. Aí a criança não anda no aniversário de 1 ano, uma semana depois ela anda. Não mudou nada de uma semana para outra em termos motores. Mas a expectativa reduziu, né? A ansiedade reduziu. Ninguém está mais cobrando que ela ande, aí ela relaxa e anda. É a mesma coisa com o processo de leitura e escrita. A gente, às vezes, coloca tanta pressão, tanta ansiedade nesse processo de aprendizado, que as crianças travam, né? E muitas vezes, difícil. Fabi, essa pressão vem até no próprio infantil, né? No último ano, no terceiro período, cada escola fala de um jeito, aonde todo mundo fala para essa criança, e ano que vem vai aprender a ler e escrever. Não, mas olha só, agora é comportamento de mocinha, agora é comportamento de rapaz, né? É uma mudança muito radical do infantil para o fundamental, e a gente precisa entender que você falou o tempo todo de processo, né? É um processo de aquisição da leitura e da escrita que começa no infantil, que só conclui lá depois do 2º ano do fundamental. Mas o que acontece? Chega no terceiro período, Jardim 3, Grupo 3, né? Enfim, cada escola fala de um jeito lá, que em torno de 5 anos. 5 anos. Só falam isso para criança. E aí fica tenso, fica denso, né? Fica Fabi, muito olha, a gente pesado. só tem 10 minutos, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá, então vamos dar uma resumida. Então, essas pré-condições, essa ideia de processo, ela é essencial. A ideia de que precisa ser prazeroso é algo também que a gente precisa guardar com a gente. Então, eu não preciso que meu filho aprenda a ler e escrever da noite para o dia. Eu preciso que ele queira aprender a ler e escrever, que ele queira aprender, que ele queira entrar nesse mundo. Porque se esse processo for bem feito, todos os outros processos na vida acadêmica dele, né? Quando a gente fala desse olhar pedagógico, a gente pensa muito nisso. As crianças encontram dificuldades de aprendizagem lá na frente, no 4º e 5º ano, e a gente vai olhar, isso veio lá desse processo de aquisição de leitura e escrita que não foi legal, Como que uma pulou lacuna em alguma algum lugar, etapa, né? que pulou alguma etapa, que algo não foi amadurecido, né? De que ele, de repente, não conseguiu desenvolver muito bem aquela escrita, aquele processo que é tão delicado. Então, é muito importante que esse ambiente seja estimulante, mas seja prazeroso. E que respeite o ritmo de cada um. Né? E que a gente possa estar atenta, por que não está indo? Por que esse processo, já que o ambiente está estimulando... Respeitar o ritmo não é deixar de ter atenção, né? Então ele só vai ler e escrever quando ele quiser. Eu lembro que a minha filha uma vez falou assim para mim, eu não quero isso, deixa para eu fazer isso lá no 1º ano. Eu falei, então tá bom. E aí a gente foi para o mercado
E aí ela falou assim, eu quero comprar não sei o quê. Não, eu não escrevi isso na lista. Mas eu quero. Então escreve você. Uhum. Né? E aí, então eu vou ter que escrever, né? Porque para fazer parte disso, você tem que aprender a ler e escrever. Você não quer? Ok, mas uma hora vai fazer falta, né? A Uhum. necessidade faz o sapo pular. E aí, só para eu concluir aquele raciocínio do sapo cair no buraco, né, Bárbara? Esses desafios que a gente vai proporcionando, esses estímulos, né, como o meu para minha filha, você quer? Então escreve aí na lista do supermercado. Eles precisam ser desafios que a criança seja capaz de cumprir. E aí é um pouco, né, daquela história de Vygotsky, né, da zona de desenvolvimento proximal. Eu Uhum. preciso dar um desafio, eu preciso buscar, eu preciso oferecer para uma situação problema, mas que seja algo que ele tenha capacidade para fazer. Não pode ser a criança aprendeu a escrever hoje, eu vou pedir para ela escrever uma dissertação de mestrado amanhã. Né? Eu não posso sair, a criança não pode levantar a cabeça e eu querer que ela ande no dia seguinte. Existe um processo, ela vai levantar a cabeça, vai rolar, vai sentar, vai engatinhar e vai andar. É a mesma coisa no processo de aquisição da leitura e escrita. Vamos por etapas, né? E oferecendo desafios possíveis de serem alcançados, para que tenha o gostinho, para que desafie, para que eu tenha que formular hipóteses de como eu vou dar conta disso, mas que eu consiga superar, né? Um passo de cada vez, para que seja Planejar, executar e prazeroso. ter o reforço positivo, né? E aí um esquema se ampliando a partir do outro, né? Então hoje eu aprendi que essa letra tem esse som, eu vou exercitar essa letra, eu vou trabalhar, vou ver palavras com essa letra. Amanhã eu posso brincar com outra, né? Quando as coisas forem se cristalizando. O aprendizado tem disso, né? É assimilação e acomodação. Aí eu Uhum. Piaget desequilibro de de novo. novo, viajei de novo. Aí eu me desequilibrei e não sei. Essa palavra eu não conheço, essa letra eu não conheço. Então desequilibrou. Então eu vou tentar entender, vou compreender e vou levar um tempo para compreender, para generalizar, para poder ver isso em outras situações. Aí eu acomodei. Aí sim eu posso ter outro desafio. Esse é um cuidado muito importante nesse processo, para que a gente não frustre, né? Não tenha um nível de frustração muito grande, um nível de pressão muito grande, num processo que é complexo, mas que pode ser prazeroso, que pode ser naturalizado, que pode fluir muito bem, se a gente estimular, se a gente tiver esse olhar pedagógico com cuidado, respeitando as etapas, garantindo as pré-condições necessárias em termos de linguagem, em termos de desenvolvimento motor, em termos de desejo, de desenvolvimento desse sujeito, de amadurecimento em termos de consciência, né, e desenvolvimento cognitivo. Né? Então, só Então, para a gente acabar, eu acho que agora você fechou, né? Com chave de ouro. A pessoa fala assim, falo pra concluiu, caramba, Fabi. professora tem esse problema, fala demais, tem que ser 2 horas. Então, o professor Rodolfo Brito, ele fez uma pergunta. O atraso de linguagem pode gerar atraso na aquisição do processo de leitura? Então, assim, na verdade, a gente já falou um pouco sobre a diferença de fala e de linguagem. Se for somente um atraso de fala, de fonema, não necessariamente vai ter atraso de leitura. Mas se Uhum. for um atraso de linguagem com outros. Posso responder, né, Fabi? Desculpa. Lógico, é mais a sua área até do que a minha. Eu me empolguei. Mas se for realmente algo que esteja comprometendo a linguagem, a compreensão, né, o que a gente chama léxico, decodificação, aí pode sim dar algum tipo de alteração na leitura. Se for só fonema, não vai dar problema de leitura. Aí é só uma avaliação individualizada As mesmo. questões de fonema, né, Bárbara, vão dar, de repente, algumas questões na escrita, mas que são rapidamente contornadas quando você corrige a questão da fala. Isso. Né? Mas quando a questão é de linguagem, afeta diretamente o processo de aquisição de leitura e escrita. Quando E é aí, de linguagem mesmo. Aí vou fazer propaganda. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, se quiser escutar um pouquinho mais, tem vários videozinhos nossos lá no nosso canal do YouTube. Que a gente já está encerrando, né, O Fabi? tempo vai acabar. O tempo vai acabar, a gente vai precisar dizer tchau. Eu sei que está maravilhoso. Tem um monte de elogios aí, Fabi.
mas eu Ai, que gostaria de te bom. agradecer, né? Te agradecer Que muito bom. por ter topado aí mais esse desafio, Porque, né? Tem um olha, monte. tava nervosa aqui, ó. Tava Coração tá... tensa, né, Fabi? Eu tava tensa com a internet, mas a internet foi muito boa hoje com a gente, Até né? Então, tô iluminada aqui agora. exato. Então, assim, é sempre uma honra ter todos vocês participantes com a gente, né? Todas as pessoas que tiram esse tempo para ficar aqui escutando. Fabi é parceira, tá lá junto com a gente. E se ficou alguma pergunta, se vocês pensarem em alguma coisa, é só mandar depois pelo direct. E rapidamente, assim, né? Fala do seu projeto, Fabi. Do trabalho de Das sábado, oficinas, das a gente tem oficinas. pensado, como a gente tem recebido, né, Bárbara, várias dúvidas, com preocupação com esse processo de leitura e escrita, né, com esse processo de aprendizado mais, com esse olhar mais escolar até, né, desse desenvolvimento desse aprendizado escolar, a gente tem pensado em várias ações, a live é uma delas, e a gente está com uma ideia de uma oficina para falar um pouquinho dessa estimulação da leitura. Essa oficina vai acontecer dia 18, né, Bárbara? Dia 18, 18. no sábado, dia 18, de 9 às 11. A gente vai fazer via Zoom para poder ter troca, porque senão eu vou ficar falando sozinha, gente. 2 horas, 3 horas, eu consigo. O pior de tudo é que eu consigo. A gente Mas é uma ideia de ter uma troca, uma oficina mesmo prática, para a gente falar um pouquinho dessa estimulação de leitura, de como a gente pode fazer isso nas diferentes faixas etárias, pensando inclusive até em questões de desenvolvimentos atípicos também, como que a gente pode trabalhar. Então, a gente vai fazer isso no sábado, dia 18, tá lá nas postagens do Estímulo. E aí tem telefone, tem todos os canais para vocês pegarem mais informações. E a ideia é a gente estar trocando mesmo sobre esse assunto. E aí vocês podem trazer Semana que sugestões. vem, quinta-feira, a Fabi volta para falar sobre educação digital. Então, a Pois próxima live é que é semana um que vem, outro tema, Fabiana. até com os maiorzinhos, né? Hoje a gente falou dos menores, aí 5, 6 Isso. anos, nessa coisa da aquisição da leitura e escrita, mas é de outro mundo, que é essa coisa da inclusão digital, das crianças estarem nesse mundo virtual, desse excesso de jogos, né? De como lidar com isso, e aí falar um pouquinho dos pilares dessa educação digital, que é falar, né, dos 4 S's, da saúde, do saber, né, da socialização e da segurança, né? E a gente, como Vocês não podem educador, perder, vocês já como viram que o negócio vai ser educador e bom. como família, a gente precisa olhar um pouquinho esse lado, e aí que é a minha linha do mestrado, né, Bárbara, essa parte de tecnologia educacional e tudo. Uhum. E a gente vai estar quarta que vem, essa, né, Bárbara? Bárbara tá melhor que eu na agenda. Dia 8, quinta. Dia 8, quinta? Não, 8 é quarta. Então 8 é quarta. Olha eu abrindo a agenda aqui correndo. Quarta, 7 horas. É porque eu saí da minha mesa, vim pra cá. Dia e aí 8. A papel. outra do dia 16, que é sobre games, que é E aí quinta-feira. uma outra só para falar de games, que é uma febre. E aí a gente vai falar de Fortnite, desses games 50 todos, segundos, Roblox. Fabi. A gente vai falar no dia 16. Pronto, fechei. Gente, Mas olha só, a gente vai passando as postagens conforme a gente sempre faz. E tem a nossa mesa redonda de síndrome de Down em agosto, que dia as 8 inscrições de também já agosto. estão Que abertas. a gente também vai falar de aprendizado, né, Bárbara? Trabalho interdisciplinar na síndrome de Down. Então, boa noite para todos. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigada, Fabi. Eu que agradeço. Espero que todos possam ter aproveitado. As lives ficam gravadas no IGTV, mas também no nosso canal do YouTube, que tem até mais coisas. Então, se vocês quiserem, estímulo psicomotor, tá bom? Tem mãe, tem aluno, tem parceiro de trabalho, tem equipe, tem todo mundo aí. Que bom. Beijos a todos. Amamos. Saudade de todo mundo, de beijar, de abraçar. A Roberta tá falando o mundo do filho dela, o mundo do game, do digital, então, pré-adolescência, vem conversar com a gente, que a gente tem muita coisa para trocar. Né? E para compartilhar o que a gente tem visto nos grupos, né, Bárbara? A gente está com grupos no estímulo de pré-adolescentes e adolescentes, e tem muita coisa legal para a gente trocar sobre isso. Isso aí. Gente, não encerraram, que bênção. Olha, tá vendo? É para eu continuar falando. Vou encerrar, tá? Tá obrigada, bom. Obrigada, Fabi. Obrigada Beijo, a todos. Gente. Beijo, boa noite.